Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 23 de abril de 2025, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos iniciar os nossos estudos dessa noite pelo capítulo 11, 11º, Sematologia e Tipologia. Aqueles que vão acompanhar com seus livros abertos, abram no capítulo 11 de O Livro dos Médiuns, Sematologia e Tipologia. Ele vai estudar os subtítulos Linguagem dos Sinais e das Pancadas e Tipologia Alfabética. O item é de número 139, e Kardec diz o seguinte: as primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou tipologia. Tipologia quer dizer isso, pancada, né? Bem primitivo, né? Bastante primitivo. Lá, as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, início do século XIX e tal, falavam com um espírito que elas apelidaram de Senhor Perneta. Não sei se vocês conhecem a história. Ele começou a se manifestar, e pancada daqui, pancada de lá. Tinha médium de efeito físico na casa, uma das irmãs, né? Eram 3 irmãs, e começaram a conversar com eles. Ó, se a gente falar é verdade, você dá uma batida. Se a gente falar que ou perguntar alguma coisa que não seja verdade, dá 2 e tal. Depois, no fim, ele se identificou como um caixeiro viajante que tinha se hospedado naquela casa antes dessa família habitar a casa, e o casal de idade que morava na casa matou esse caixeiro viajante, emparedou esse caixeiro viajante. E ele que estava se manifestando através das irmãs Fox. Essa é a história, o início da história da tipologia, né? Depois foi utilizado em todos os outros países, inclusive na França, de Kardec, lá no início das manifestações dos fenômenos espíritas ocorridos em todo o mundo, viu? Foi uma verdadeira invasão dos espíritos. A gente cita mais a França, porque na França tem origem do trabalho dos espíritos superiores e da codificação realizada por Kardec. Mas isso ocorreu em todo o mundo, de um modo geral. Todos os continentes, de um modo geral. Foi o que Arthur Conan Doyle chamou de invasão dos espíritos. Ele segue: esse meio primitivo, que se ressentia das condições iniciais da arte, só oferecia recursos muito limitados. As comunicações por esse meio reduziam-se a respostas monossilábicas por sim ou por não, através de um número convencionado de golpes. Mais tarde, como dissemos, foi aperfeiçoado. Os golpes são produzidos de 2 maneiras: por médiuns especiais, médiuns de efeitos físicos, que nós já estudamos. É necessário, geralmente, para essa forma de operar, certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar tipologia basculante, consiste no movimento da mesa, que se eleva de um lado e cai batendo um pé. Basta para isso que o médium pouse as mãos na borda da mesa. Se ele quiser conversar com determinado espírito, é necessário fazer a evocação. Caso contrário, manifesta-se o que chegar primeiro, ou que estiver habituado a fazê-lo, convencionando-se, por exemplo, um golpe para sim e 2 para não. O que é indiferente. Dirigem-se as perguntas ao espírito. Veremos depois quais as que devem ser evitadas. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de maneira a permitir a resposta de sim ou não. Suponhamos
que se pergunte ao espírito o que desejas. Ele só poderia responder com uma frase. Não dá para responder sim ou não, nesse caso, né? Daí a dificuldade deste meio de comunicação. Também, então, de perguntar, desejas isto? Não. Aquilo? Sim, e assim por diante. Aí já fica mais direta, né, a comunicação, mas tem coisas que eles não conseguem responder por sim ou por não. Por isso que depois foi aperfeiçoado essa comunicação. Esse mesmo meio de comunicação foi se aperfeiçoando, como qualquer ciência, né? Parte do mais simples para o mais complexo, né? Assim foi a ciência espírita, da mesma maneira. Item de número 140. É curioso que, ao se empregar esse meio, o espírito costuma acrescentar-lhe uma espécie de mímica, exprimindo a energia da afirmação ou da negação por força dos golpes. Quando ele quer responder alguma coisa com veemência, ele dá um golpe mais forte, mais alto, né? Exprime ainda a natureza dos seus sentimentos. A violência por movimentos bruscos, a cólera e a impaciência, dando fortes pancadas repetidas, como alguém que batesse os pés com raiva, às vezes jogando a mesa no chão. Se é um espírito bondoso e delicado, no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a uma das pessoas presentes, leva a mesa até ela com suavidade ou violência, na dependência de quem está se manifestando, conforme queira lhe testemunhar afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia, ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Então já vimos aí o significado de sematologia e tipologia, né? Guardem isso, arquivem isso aí na memória, e quando vocês ouvirem esses termos aí fica mais fácil de entender aquilo que está sendo estudado. Eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia, onde muitas pessoas se ocupavam das manifestações quando recebeu uma carta nossa. Enquanto lia, a mesinha da sala, de 3 pés, que servia para as experiências, aqui tem um rodapé de número 1 do professor José Herculano Pires, que diz: trata-se da mesinha do salão Guerridon, redonda, com o eixo central, como pé, e de cujas extremidades inferiores saem 3 pés recurvos, muito usada nos salões parisienses da época para o passatempo das mesas girantes. Então não era, em geral, esses fenômenos não eram realizados com mesas muito pesadas. Era com essa mesinha tripóide, 3 pezinhos mesmo, curvos. Eu cheguei a ver essa mesa lá no Museu Espírita de São Paulo. Quando vocês forem a São Paulo, procurem o Museu Espírita, é muito interessante fazer essa visita. Tem muita coisa ali que esclarece a gente a respeito de como eram essas atividades de efeitos físicos. E realmente uma mesinha leve, um tamboretinho de no máximo 30 centímetros de diâmetro, 30 e poucos centímetros de diâmetro, quer dizer, uma mesa leve, para inclusive facilitar, né, o fenômeno em si, porque as mesas pesadas exigiam médiuns com uma potência para realizar esses fenômenos maior, né, com uma incidência maior, uma incidência fluídica, né, ação fluídica maior sobre essa mesa, e às vezes vários médiuns não conseguiam erguê-la, precisava de realmente uma quantidade maior de médiuns, mas embora, dependendo do médium, ele sozinho conseguia erguer uma mesa pesada até o teto e voltar no chão, né? Dependia muito da mediunidade de cada um. Dirigiu-se subitamente para ele. Finda a leitura da carta, ela foi colocada numa mesa de outra extremidade da sala. A mesinha o seguiu e se dirigiu para a mesa em que a carta fora depositada. Surpreso com a coincidência, ele pensou em alguma relação
entre esse movimento e a carta. Interrogou o espírito, que respondeu dizendo ser um nosso espírito familiar. Tendo o Senhor nos informado do que se passara, interpelamos o espírito sobre o motivo da visita que ele fizera. Respondeu, abre aspas, é natural que eu visite as pessoas com as quais estás em relação, para poder, quando for o caso, dar a ti e a elas os avisos necessários. Fecha aspas. Isso é o começo lá do desenvolvimento da ciência dos espíritos. E depois eles se manifestavam diretamente, objetivamente, ou através do médium, através da voz, ou então através do médium de escrita, né, do médium escrevente. A tipologia não demorou a se aperfeiçoar e a se enriquecer com uma forma de comunicação mais completa. A tipologia alfabética, que consiste em fazer indicar as letras por meio de pancadas. Já imaginou a letra Z? Né? O cara tinha que ficar dando um monte de pancada na mesa para indicar que era a letra Z. Olha a dificuldade. Né? Mas o que me chama mais atenção nisso é o desenvolvimento da ciência em si, porque a gente pega esta obra pronta, né, e acha que foi tudo muito fácil. Né? Pô, o cara escreveu simplesmente lá, recebeu lá a orientação dos espíritos, escreveu e tal, e criou a obra. Não foi assim. Foi realmente um desenvolvimento vagaroso, lento, progressivo, que contou com um empenho muito grande de Hipólito Leon Denis Arrevaio. Muito grande. Ele se comunicava com mais de 1000 casas espíritas, grupos, não havia casa espírita na época, né? Mas grupos espíritas no mundo inteiro. Você imagina isso no bico da pena, à luz de vela. Você receber cada uma dessas cartas, ler a cada uma delas, classificá-las e separá-las. Não é brincadeira, é um trabalho ingente, é um trabalho grandioso, enorme, imenso. Tanto que Kardec ficou doente várias vezes, com aviso dos espíritos, ó, diminui a atividade, porque você vai desencarnar antes do tempo. Né? É só ler lá obras póstumas, que vocês vão ver anotações de Kardec relatando isso. Né? E o aneurisma que ele teve é muito fruto disso. Foi um aneurisma abdominal, né, que matou ele assim instantaneamente. Na porta da casa dele, né, ele foi receber lá uma pessoa, e bateu na porta da casa dele, deu um aneurisma, matou em 30 de março de 1869. Né? Muito bem, ele segue. Foi então possível obter palavras, que já era um avanço, né? Sim ou não para palavras era um avanço bastante grande. Frases e mesmo discursos inteiros. Segundo o método adotado, a mesa bate as pancadas correspondentes a cada letra, ou seja, uma pancada para A, 2 para B e assim por diante, enquanto alguém vai registrando as letras indicadas. Chegando ao fim, o espírito adverte por meio de sinal convencionado. Acabou a mensagem? Então você dá lá um aviso que você acabou de se comunicar, de enviar a mensagem. Né? Mas tanto Kardec como as pessoas que participavam e os próprios espíritos que se manifestavam tiveram muita paciência, né? Muito empenho, muita dedicação para não adiantar o processo e não prejudicar o conhecimento dessa ciência com um avanço indevido dessa ciência. Né? Como todos nós fazemos, né? Mesmo hoje em dia. O ideal é que as pessoas comecem o estudo da doutrina espírita lá pelo livro que é o Espiritismo, para depois avançar, né? em um assimilar progressivamente as ideias que foram trazidas pelos espíritos superiores. Né? Tem casa espírita, por exemplo, eu conheço uma casa espírita aqui já, eu não sei se ainda hoje é assim, mas há não muito tempo atrás era assim. Você tinha aos sábados, por exemplo, 4 salas diferentes. Uma estudando o que é o Espiritismo, outro estudando o Livro dos Espíritos, outro estudando o Livro dos Médiuns e a outra estudando a Gênese. O cara não estava gostando muito do que estava acontecendo numa sala, mudava para outra. Eu pergunto para vocês,
É válido isso? É claro que não. É uma ciência. Como é que você vai assimilar o estudo de alguma coisa ou compreender esse estudo se você não vai estudando essa ciência progressivamente, compreendendo desde o início para chegar lá na Gênese e tentar entender, porque não é fácil entender a Gênese, tentar entendê-la na sua profundidade. Né? Você nota lá que, inclusive, Kardec está muito mais maduro, né? Ele mesmo, nas suas ideias, está muito mais maduro. Imagine nós, né, como meros pretendentes a entender essa ciência. Né? Deixa eu ver se entrou mais alguém. Está no YouTube. O Diniz está conosco. Ô, Diniz, obrigado pela sua presença, viu, meu irmão? A Marlene Nobre está conosco também. Boa noite para você também. Obrigado pela sua presença. Seguindo, esse procedimento, como se vê, é muito demorado e demanda longo tempo para as comunicações de maior extensão. Não obstante, houve quem tivesse paciência de usá-lo para obter ditados de numerosas páginas. Mas a prática levou à descoberta de meios mais rápidos. A prática foi-se praticando, entendendo, compreendendo, né? Como mais ou menos a descoberta aquele aparelho para se ver... Microscópio? Microscópio. De vez em quando me foge as palavras. Né? Como microscópio. Os primeiros microscópios não tinham tanta potência. Hoje você tem microscópio que aumenta exponencialmente o tamanho dos seres praticamente invisíveis. São invisíveis para nós a olho nu, né? Mas que existem, estão entre nós e existem entre nós. Da mesma maneira, a ciência espírita não pulou etapas, não queimou etapas. Ela foi num avanço crescente e progressivo, até chegar nos dias de hoje, onde nós temos aí sim o privilégio de ter essas 5 obras à nossa disposição, nos relatando como isso aconteceu. O mais em uso consiste no emprego de alfabeto e uma série de números que uma pessoa percorre, apontando enquanto o médium movimenta a mesa. Esta indica por uma pancada a letra ou o número necessário, que são anotados. Se houver engano, o espírito adverte por vários golpes ou movimentos da mesa, e então se recomeça. Com o hábito, faz-se isso com rapidez, mas consegue-se abreviar mais adivinhando a palavra iniciada, o que o sentido da frase auxilia. Em caso de dúvida, consulta-se o espírito que responde por sim ou não. 142. Todos esses efeitos podem ser obtidos de maneira ainda mais simples, pelos golpes dados no interior da madeira da mesa, sem qualquer movimento exterior, conforme relatamos no capítulo sobre manifestações físicas, número 64. É a tipologia interna. Aqui tem um rodapé de número 2, do professor, que diz o seguinte: em francês, tipologia intime, trata-se do mesmo fenômeno dos raps ingleses. O zelo de Kardec leva a indicar as possibilidades de fraude nesse fenômeno, que realmente existem, mas que numa sessão bem organizada não poderiam ocorrer. Aliás, as imitações sempre fracassam em trabalhos sérios. Sempre se recomenda isso, né? Se tiver que realizar um trabalho, qualquer pessoa pode realizar um trabalho com os espíritos, qualquer uma. Né? Desde que tenha algum conhecimento e que se faça um trabalho sério, sob todos os aspectos, sério. E aí você atrai para o trabalho espíritos sérios. Né? Não precisa ser uma eminência moral, nada disso. Não, a pessoa desejando, querendo, ela pode perfeitamente realizar trabalhos em favor dela, em favor dos seus parentes, amigos e de
outras pessoas, desde que para isso se haja de forma séria. Este é o fundamental, né? Marca-se um dia, uma hora, cumpre-se exatamente aquilo que se marcou, se abre-se o trabalho com uma prece fervorosa, amorosa, com humildade, pedindo a presença dos bons espíritos e abrindo esse trabalho em nome de Jesus e de Deus, somente de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, né? E isso com verdade, não é? Agindo verdadeiramente. Porque se a pessoa não tiver confiança nisso, nem tente. Você está sujeito a muitos problemas. Não é? Há pessoas que brincam com aquele tal do copo. Tem gente que passa apertado com aquilo lá. Então não se brinca com esse tipo de coisa. Não brinque. É o conselho de um amigo. Não faça isso. Mas se quiser fazer, faça de forma séria. Como deve ser feita de forma séria tudo aquilo que é sério, ou que deve ser encarado de maneira séria. Nem todos os médiuns são igualmente aptos para essa última forma de comunicação, havendo os que só obtêm pancadas da mesa basculante. Entretanto, com o exercício, a maioria pode consegui-lo. Essa forma tem a dupla vantagem de ser mais rápida e prestar-se menos à suspeição, fraude ou suspeita de, do que a basculante, que se pode atribuir a pressões voluntárias. É verdade que os golpes internos poderiam também ser imitados por médiuns de má-fé. As melhores coisas estão sujeitas à imitação, o que nada prova contra elas. Quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nesse sistema, ele jamais pode atingir a rapidez e a facilidade da escrita, pelo que é hoje pouco usado. Não obstante, às vezes interessa quanto ao aspecto fenomênico, principalmente para os novatos, e tem, sobretudo, a vantagem de provar, de maneira peremptória, a absoluta independência do pensamento do médium, o que é muito importante, né? Muito importante saber que existe essa independência entre o pensamento do médium e a mensagem do espírito. É extremamente importante, porque isso traz realismo para o fenômeno, né? A pessoa saber que não é coisa do pensamento dela. Muita gente com conhecimento espírita senta na mesa e fala, o que eu falei não é de espírito, coisa não é meu mesmo. Não tem confiança. Não desenvolve essa confiança, não tem maturidade para desenvolver essa confiança. Eu perguntei para muita gente dentro desse espírito o seguinte: você é uma dona de casa, ou um pai de família? Sou. Você tem compromisso com a sua família na sua casa? Tenho. Você gostaria de estar na sua casa agora cumprindo esses compromissos, ou assistindo uma televisão, ou relaxando? Eu gostaria. Então o que você está fazendo aqui? É sério ou é brincadeira? Não, eu vim aqui porque eu gosto de trabalhar de forma séria. Então não duvide de você mesmo. E quem não está trabalhando de forma séria pode ter dúvidas a respeito. Agora, quem deixa a sua casa, a sua família, os seus afazeres, para vir num centro espírita, dedicar-se a um trabalho espírita, ele está agindo de forma séria. E os espíritos só se ligam a pessoas, os bons, só se ligam a pessoas sérias. Ele segue. Frequentemente se obtém com ele respostas tão imprevistas, tão surpreendentemente certas, que seria preciso muita prevenção para se recusar à evidência. Assim, ele oferece para muitas pessoas poderoso motivo de convicção. Mas, por esse meio, ainda mais que pelos outros, os espíritos não gostam de submeter-se ao capricho de curiosos. Aliás, nenhum espírito sério e nenhum tipo de trabalho mediúnico gosta de se submeter a curiosos. Qual é o propedeuta? O propedeuta é aquele que tem muito conhecimento a respeito de muitas coisas, que gosta de se submeter a perguntas infantis. Nenhuma pessoa. Não é? Qual é a pessoa dotada de conhecimento de uma ciência, vamos supor, de física,
que vai responder pergunta de matemática iniciante. Você tem que aprender lá na escola. Depois você vem discutir física comigo aqui na universidade. A mesma coisa são os espíritos, da mesma maneira. Eles não gostam de meter a curiosos. Aliás, eles deixam os curiosos à mercê de espíritos imperfeitos. De espíritos do mesmo tipo deles. E aí eles estão à mercê de chuvas e trovoadas, né? Eles estão sujeitos a chuvas e trovoadas. Por isso que é um trabalho sério, é muito importante. E não se provoque os espíritos, que não se reclame deles se não há manifestação mediúnica. Se não há, é por alguma razão. Por alguma razão. Agora, se houver, vão ser manifestações sérias, com mensagens sérias. Né? E isso é o mais importante. E não importa a quantidade de palavras escritas ou faladas, importa a qualidade dessas mensagens, né? Mas por esse meio, ainda mais que pelos outros, os espíritos não gostam de submeter-se ao capricho de curiosos que desejam pô-los à prova com perguntas fora do propósito. 143. Com o fim de melhor assegurar a independência do pensamento do médium, imaginam-se diversos instrumentos como quadrantes com letras, à maneira dos usados nos telégrafos elétricos. Uma agulha móvel que se movimenta sob a influência do médium com a ajuda de um fio condutor e uma polia. Indica as letras. Só conhecemos esses instrumentos por desenhos e descrições publicados na América. Não podemos, pois, dizer do seu valor, mas nos parece que a sua própria complicação é inconveniente. Achamos que a independência do médium é perfeitamente provada pelos golpes internos e mais ainda pelo imprevisto das respostas do que todos os meios materiais. Por outro lado, os incrédulos que estão sempre dispostos a ver por toda parte cordéis e arranjos, fraudes, né? Tentativas de fraudes, desconfiarão muito mais de um mecanismo especial do que de uma mesinha desprovida de qualquer acessório. 144. Um aparelho mais simples, mas do qual a má-fé pode facilmente abusar, como se verá no capítulo referente às fraudes, é o que designaremos pelo nome de mesa Girardin, em lembrança do uso que dela fazia Madame Emílio de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Para Madame de Girardin, embora fosse mulher de espírito, tinha a fraqueza de acreditar nos espíritos e nas suas manifestações. O instrumento consiste numa tábua redonda de mesinha de salão de 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente em torno de um eixo, à maneira de roleta. Na superfície, em circunferência, estão gravados as letras, os números e as palavras sim e não. No centro, há uma agulha fixa. O médium põe o dedo na borda da tábua redonda, que gira e detém a letra desejada sobre a agulha. As letras são anotadas, formando palavras e frases rapidamente. Desculpe. Deve-se notar que a tábua redonda não desliza sobre os dedos, pois estes se firmam na borda da tábua e acompanham o seu movimento. É possível que um médium poderoso consiga produzir um movimento independente, mas nunca o presenciamos. Se a experiência for feita dessa maneira, seria mais concludente, porque afastaria toda a possibilidade de embuste. Entenderam o que Kardec está falando? Põe a mesa na beira da mesinha. E a mesa vai girando, essa mesa é livre, né? Ela gira como uma roleta e vai parando na letra, no número, no sim, no não e tal. Né? Mas o médium fica com o dedo em cima. Quer dizer, ele pode movimentar a mesa.
Então a possibilidade de fraude é muito grande e há desconfiança mesmo, né? É natural. Resta-nos, 145, resta-nos desfazer o erro muito divulgado que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por pancadas com os espíritos batedores. A tipologia é um meio de comunicação como qualquer outro, não sendo mais indigno dos espíritos elevados que a escrita e a palavra. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele como dos demais. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento, e não o instrumento de que se servem para transmiti-lo. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e rápidos, mas, na falta de lápis e papel, não terão escrúpulos em servir-se da vulgar mesa falante. A prova é que se obtém por esse meio as comunicações mais sublimes. Se não nos servirmos dele, não é por desprezá-lo, mas somente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo quanto poderíamos saber, nada mais podendo acrescentar às nossas convicções, sendo ainda que a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez que a tipologia não oferece. Depois que Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e começa um processo muito intenso de pesquisa da doutrina espírita, ele precisava de agilidade. Não podia perder tempo com esse meio de comunicação, embora, como ele mesmo diz aqui, não fosse um meio indigno, mas lento demais para o seu propósito. Todos os espíritos que se comunicam por pancadas não são, pois, espíritos batedores. Essa designação deve ser reservada para os que se podem chamar de batedores profissionais, que por esse meio se divertem a atormentar uma família ou contrariá-la com as suas importunações. De sua parte, podemos esperar, às vezes, ditos espirituosos, mas nunca frases profundas. Brincadeiras em geral, né? São espíritos brincalhões, irresponsáveis e tal, que não levam a coisa muito a sério, como tem tanta gente encarnada que faz isso. Né? Seria, pois, perder tempo dirigi-los questões de certo interesse científico ou filosófico. Perda de tempo. Sua ignorância e sua inferioridade levariam justamente da parte dos demais espíritos a qualificação de espírito pelotiqueiros ou saltimbancos, brincalhões, né, do mundo espírita. Tem mesmo, no mundo espírita tem de tudo que vocês podem imaginar. De tudo. Tudo, todas as diversidades de qualidades morais, comportamento, caráter que nós temos no mundo dos encarnados, nós temos muito maior diversidade no mundo espiritual, porque a quantidade de espíritos é infinitamente maior, né? Então você vai encontrar de tudo. Por isso que, mais uma vez, repete, é fundamental que os trabalhos espíritas sejam realizados com muita seriedade, por pessoas sérias, com objetivos sérios. Acrescentemos, porém, que eles não agem sempre por sua conta própria, sendo também frequentemente instrumentos de que se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Aqui tem um rodapé, extenso, inclusive, que é do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: muitos outros meios de comunicação foram inventados na Europa e na América, o que atesta a naturalidade e a constância das relações entre os espíritos e os homens. Aparelhos complicados foram e continuam sendo inventados. Alguns cientistas e curiosos procuram descobrir meios mecânicos, elétricos, eletrônicos e outros de comunicação direta com os espíritos. Os eletrônicos estão aí na categoria das comunicações
ditas sem médium, né? Nós temos aí pessoas que estudam isso e divulgam que isso é verdadeiro, o que é um absurdo, porque não existe comunicação de espíritos, de desencarnados, sem a via mediúnica. A transcomunicação instrumental, já ouviram falar? Transcomunicação instrumental presume isso, que se pode receber comunicações de desencarnados via aparelhos eletrônicos. Aí toca disco, toca fita, bom, toca fita não existe mais, mas para os mais novos não vão entender, mas qualquer meio eletrônico que se conheça, né, eles dizem que se pode receber através da comunicação instrumental, comunicação de espírito sem a via mediúnica, o que é um grande erro, um grande absurdo se divulgar isso. Isso não é verdadeiro. Tá? Mas como Kardec acentua no capítulo acima, essas complicações têm utilidade relativa e aumentam a desconfiança dos céticos. Dispensar a mediunidade, excluir o intermediário humano, é outra preocupação das pessoas interessadas no aspecto puramente científico do espiritismo. Olha, ele é científico, mas ele depende fundamentalmente do médium. Existe o aspecto científico. Nós estamos estudando o aspecto científico da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns trata disso. Né? Mas não há meios de se comunicar com os espíritos que não seja via mediúnica. Mesmo através de batidas, mesmo através dos raps, mesmo através daquilo que nós acabamos, dos meios que nós acabamos de estudar, não existe forma de se comunicar com os espíritos se não haja a figura do médium. Não tem como haver isso, não tem como se conseguir isso. É necessário. O médium é um intérprete dos espíritos. Existem bons e maus intérpretes, é como o cantor. Existe um cantor que interpreta uma determinada música maravilhosamente bem, existe um outro cantor que interpreta a mesma música maravilhosamente mal. Isso é interpretação, não é? Por isso que o médium precisa ter conhecimento e exercitar a sua mediunidade. O exercício leva à perfeição. Tá bem? É preciso isso. E é preciso que o médium tenha conhecimento. Que só a mediunidade, por si só, ela pode ser enganada. Ela pode ser burlada. Se o médium não tiver conhecimento. Ele acha que está se comunicando com um bom espírito e às vezes não. Não é? E há pessoas que entram nessa. Não, o sujeito é bom médium e tal. Ele recebe espírito a hora que ele quiser. Mentira, isso não existe. Os espíritos não estão à disposição de todo mundo a qualquer momento. Do dia, da noite, seja lá do que for. Não é assim que funciona. Não é? Ele segue, mas as comunicações dependem, como a doutrina esclarece, da interpretação psíquica, de espírito a espírito, psíquica, pelo pensamento. Não é? Espírito desencarnado para espírito encarnado. Se não houver isso, não há comunicação, não há meio de comunicação. Através dos elementos constitutivos do perispírito. O professor está reafirmando aquilo que Kardec já ensinou. Perispírito é o meio de comunicação dos espíritos. Sempre o instrumento principal é o perispírito. Depende da organização, como eu já falei aqui algumas vezes. Não é? Espírito, perispírito e corpo. Essa é a organização. É daí que nasce a mediunidade. Se não houver a conjunção desses três fatores, não há mediunidade. Tanto que desencarnado não tem mediunidade. Não há mediunidade no mundo dos espíritos. Não é como alguns aí, alegres aí, dizem que há e tal. Né? Mas não há. Precisa haver a conjunção desses três fatores. Espírito, perispírito e corpo. Sem isso não há mediunidade. As máquinas só podem servir como instrumentos acionados por médiuns. Aí sim. Aí se houver isso, tudo bem. Né? E a independência do espírito comunicante se prova melhor através dos meios naturais de comunicação, como acentua Kardec no item 143. É o aperfeiçoamento do homem como médium, e não o aprimoramento dos processos ou a intervenção de máquinas para a comunicação, que o tornará cada vez mais evidente a existência da comunicabilidade dos espíritos. Não é? O médium, ele existe para isso. O encarnado existe para isso.
para ser intermediário dos espíritos. Quando ele tem mediunidade, quando ele pede a mediunidade antes de encarnar e quando ele exercita a mediunidade como encarnado. E chega aqui e não quer exercitar a mediunidade, é problema dele. Ele tem livre-arbítrio e todo o direito de querer ou não exercer a mediunidade. Ele não está obrigado a exercer a mediunidade. Ninguém está obrigado. Muito bem, não temos nenhuma pergunta lá nem no YouTube, nem no Facebook. Então nós vamos seguir. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, é o momento. Senão nós vamos seguir aqui para o capítulo de número 12. Podemos seguir? Então vamos lá. Capítulo de número 12. Título: Pneumatografia ou escrita direta, e pneumatofonia e escrita direta. São esses três subtítulos que vão ser estudados. A pneumatografia, diz Kardec, é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia, porque esta é a transmissão do pensamento do espírito pela mão do médium. Tá? Transmite o pensamento, o espírito transmite seu pensamento para o pensamento do médium e o médium reproduz através da mão. Tá? Existem médiums excelentes que dão N exemplos de autenticidade disto. Tá? O Chico escrevia com a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, com a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, com as duas mãos ao mesmo tempo, e contrário, você só lia quando você colocava na frente do espelho. Né? Um médium extraordinário, embora fosse um médium católico, não era um médium espírita. Tá bem? Mas como médium, como intérprete dos espíritos, ele era um médium muito bom, excelente, não muito bom, né? Excelente. O fenômeno da escrita direta é indiscutivelmente um dos mais extraordinários do espiritismo. Por mais estranho que possa parecer à primeira vista, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para se compreender a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, mais ainda se torna, nesse caso, um dos mais chocantes até agora apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural quando compreendemos o princípio em que se funda. Por isso, daí a necessidade do estudo, do entendimento a respeito das coisas espirituais. É fundamental que se conheça as coisas espirituais. Isso tem um peso muito grande na vida de qualquer encarnado. Né? Há uma frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que eu acho extraordinária para exemplificar aquilo que eu estou falando. Né? Está lá no capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. O ponto de vista, se vocês quiserem ler na íntegra esta mensagem, é extraordinária. Mas eu separei aqui só um pedaço muito bom, porque ela é muito objetiva naquilo que ela fala. Ela diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Por isso que é necessário o estudo. Olha como os espíritos complementam essa frase. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Extraordinária, perfeita. Perfeita, porque é exatamente assim. A partir do momento que você tem uma ideia clara e precisa da vida futura, que você não concentra mais as tuas ações, né, os teus objetivos somente na vida material, muda tudo. Muda tudo. A tua fé no porvir, naquilo que vai vir depois da vida material, ela muda completamente, é muito grande. Você desenvolve esta fé. É isso que o Espiritismo traz para nós. O desenvolvimento da fé, da confiança em Deus, né, através do entendimento claro e preciso
da vida futura. Por isso que o estudo é fundamental. Sem estudo não se consegue isso, viu? Fé não é uma coisa que se compra aos quilos na farmácia, ou às gramas, né? Talvez se tivesse por grama também o pessoal comprava. Né? Mas não se desenvolve, quando a gente fala de fé, a gente nós estamos falando, nos referindo à fé religiosa, a fé em Deus. E fé é confiança. Né? Confiança em Deus, confiar irrestritamente em Deus, principalmente quando a vida mostra a sua carranca. Quando ela está sorrindo, está tudo bem. Né? É fácil dizer, não tenho fé em Deus. Então, mas quando ela mostra a sua carranca, através de fatos da vida, que contrariam os nossos interesses, sejam eles morais, sejam eles financeiros, sejam eles sociais, sejam quais forem, não é? Aí é que a gente vai saber se nós realmente temos confiança em Deus ou não. E nós vamos adquirir essa confiança estudando a doutrina espírita, porque nós vamos desenvolver essa ideia clara e precisa da vida futura. Aí a convicção, a fé no porvir, ela vai ser automática, não é? Nós vamos desenvolvendo paulatina e progressivamente essa confiança. Muito bem. A primeira manifestação desse fenômeno, o sentido dominante foi a desconfiança. A ideia de trapaça ocorreu logo, porque todos conhecem as tintas chamadas simpáticas, cujos traços invisíveis aparecem algum tempo depois da escrita. Vocês lembram? Foi na década de 70, eu acredito, 60, por aí, que tinha uma canetinha chamada caneta mágica. Você escrevia o que você queria e ficava no papel, ficava em branco. Como se nada tivesse escrito. Aí depois você passava alguma coisa, eu não lembro se era água, o que era que você passava no papel, e aparecia todas as letras escritas. Eu não sei se essa caneta existe ainda hoje, mas naquela época virou moda, entre a molecada, virou moda, né? Porque era muito interessante, você escrevia, não aparecia nada, depois você passava alguma coisa, que eu não lembro o que era agora, faz tanto tempo, né? E surgia toda a escrita, aquilo que o sujeito escreveu aparecia tudo. É mais ou menos isso que ele está falando aqui, né? O que ele chama aqui de tintas chamadas simpáticas. Era possível, pois, um abuso da credulidade, e não afirmamos que jamais tenha isso acontecido. Estamos mesmo convencidos de que algumas pessoas, por interesse mercenário, para variar, né? A grana está na frente de tudo, por amor próprio, vaidade, né? E para impor a crença nos seus poderes, têm usado subterfúgios. É o que acontece mesmo, isso acontece até hoje, né? Há pessoas que vendem aí ouro ungido, água ungida, vela ungida, tudo ungido e tal, e vendem caro, né? Certo? Interesse pecuniário. Mas, se poder imitar alguma coisa é absurdo, concluir que ela não exista, desculpa, eu vou ler novamente que eu li errado. Mas, por se poder imitar alguma coisa, é absurdo concluir que ela não exista. Não se conseguiu, nos últimos tempos, encontrar um meio de imitar a lucidez sonambúlica. Para quem não está lembrado, o sonâmbulo é aquele cara que percorre o mundo espiritual, o corpo está lá dormindo, está lá na cama, ou sentado, seja lá no que for, e ele, através do seu corpo, relata tudo aquilo que ele está vendo no mundo espiritual. Esse é o sonâmbulo, sonâmbulo lúcido. Né? Então, essa lucidez sonambúlica, ela é difícil de ser imitada, é difícil de ser burlada. Né? Porque o que o sujeito relata não tem aqui no nosso mundo. Fatos que acontecem no mundo espiritual não podem ser imitados pelo mundo material, porque muitas vezes o sujeito que usa esse tipo de expediente não conhece o mundo espiritual, nem as coisas espirituais. Né? A ponto de causar ilusão, é por ter esse processo habilidoso corrido mundo, devemos concluir que não há sonâmbulos verdadeiros. Por alguns comerciantes
Desculpe, porque alguns comerciantes vendem vinho alterado, devemos dizer que não existe o vinho puro? Acontece o mesmo com a escrita direta. Entretanto, as precauções para assegurar a realidade do fato são muito simples e fáceis. Graças a elas, hoje não se pode ter a menor dúvida a respeito. Tem um rodapé aqui do professor, deixa eu ver aqui se é dele, é do professor, que diz o seguinte: a tendência das pessoas é sempre generalizar a fraude, é tudo fraude, né? Mormente em se tratando de espiritismo. E isso tanto ocorre entre o povo como nos meios científicos. Nesse ponto, como Kardec acentua, em várias ocasiões, os sábios preferem ficar no nível do vulgo. A escrita direta, como a fotografia psíquica e a tipologia, têm sido desprezadas e ridicularizadas por causa de algumas fraudes, como se a fraude não fosse uma constante da espécie humana. Se frauda tudo. O homem é capaz de fraudar tudo em nome do seu interesse, seja ele de que interesse for. Né? Ele frauda mesmo. E vai encontrar sempre gente de boa fé caindo na fraude. Né? Teve um garoto aí de 8 anos, fraudou o joguinho do Tigrinho. Estão sabendo dessa, não? 8 milhões de reais. Ele fazia de um jeito lá que ele dizia que estava depositando 800 reais, estava depositando 8 centavos. Dava um volume muito grande, depois depositava na conta dele. Fraudou um jogo que foi criado para fraudar as pessoas. Né? Então o homem consegue fraudar tudo. Consegue se fraudar qualquer coisa. Mas de Kardec até hoje as pesquisas sérias sempre confirmaram a realidade desses fenômenos. Veja-se o debate sobre psicocinesia na parapsicologia atual. Ele segue no 147 dizendo o seguinte, no item 147. Desde que a possibilidade de escrever, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não vi ainda. A Jorge escreveu aqui, como Kardec nos disse, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, para que a ignorância não nos escureça a vida. É isso mesmo, precisamos nos instruir mesmo. Então ele segue, desde que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos dos espíritos, que estes sempre existiram e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, devem ter produzido a escrita direta, na antiguidade, tão bem como hoje. E é assim que se pode explicar a aparição das 3 palavras no festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos que as fogueiras abafaram, deve ter conhecido também a escrita direta. Talvez mesmo se pudesse encontrar na teoria das modificações que os espíritos produzem na matéria, que desenvolvemos no capítulo de número 8, o princípio da crença medieval, na transmutação dos metais. Mas qualquer que tenham sido os resultados obtidos nas épocas anteriores, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério o problema da escrita direta. O primeiro que o deu a conhecer em Paris, nos últimos anos, parece que foi o barão de Guldenstube, se eu não estou lendo errado, Guldenstube, ao publicar uma obra muito interessante sobre o assunto, com um grande número de fascículos de escritas obtidas. Aqui tem um rodapé de número 2 do professor que diz o seguinte: a realidade dos espíritos e das suas manifestações, demonstradas pelo fenômeno de escrita direta pelo senhor Barão de Guldenstube, volume em 8, com 15 estampas, 93 facsímiles, editado por Franck na rua Richelieu, em Paris. Aliás, esse rodapé não é do professor José Herculano Pires, é do próprio Allan Kardec, tá bem? Ele está dizendo onde é que se pode, onde se podia na época, né,
conseguir este livro. O fenômeno já era conhecido na América há algum tempo. A posição social do Sr. Golden Stubb, da sua independência, a sua consideração que desfruta no alto mundo, afastam incontestavelmente qualquer suspeita voluntária. Pois nenhum motivo interesseiro, podia movê-lo. Poder-se-ia admitir a sua própria ilusão, mas isso responde decisivamente um fato: a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar qualquer trapaça ou qualquer engano. Vamos parar aqui e anotar aí para a próxima quarta-feira o item de número 148. Tá bem? Anotem, por favor, aí, para nós estudarmos a partir da próxima quarta-feira. Alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa que ficou no ar aí? Deixa eu ver aqui. Não tem nada lá no Facebook, no YouTube também, nenhuma pergunta. Se vocês não quiserem fazer nenhuma pergunta também, não quiserem acrescentar nada, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Também está ok. Então tá bom. Mas eu queria que vocês tomassem conhecimento de uma coisa. Pois não. Quando você falou de fraude, eu lembrei. Vocês lembram do caso do cara aqui em Brasília? Ele roubou um centavo de cada conta? Trabalhava em banco? Não. Ele era hacker. Ah, então foi recente. Não, isso tem mais de 15 anos. Nunca ouviu falar? Parece que Não. tem qualquer coisa que eu tenha ouvido falar a respeito, mas eu não lembro exatamente como foi, não. Ele pegava... Eliane. Você recorda? Ele Recordo. pegava um centavo Os de cada... detalhes, eu me recordo do caso. Ele pegava um centavo de cada conta, mas ele fez isso só dentro de Brasília. E ele foi preso. E hoje ele trabalha dentro do governo federal, para eles, na área de tecnologia. E ele é esposo da minha sobrinha que mora na Espanha. É bandido na família. Pô. Os temos todos, né? Mas é muito esperto ele. Mas ele Não é espertalhão, não é esperto não. Se ele fosse esperto, ele não faria o que ele fez. não faria isso. Não né? faria isso. Espertalhão. Mas o fato viu, Eliane, que isso contado por um ex-gerente de banco lá da cidade de Campo Mourão, no Paraná. Ele me disse o seguinte: me chamava de Herrera, me chamava pelo sobrenome. Herrera, você sabe como é que o banco paga a sua conta de telefone, que era muito caro na época, de água, de luz, as despesas básicas do banco? Mas não, tirando dos clientes. Desconta do cliente, 10 centavos aqui, 20 centavos não sei de quem, R$1 não sei de quem lá. Desconta um pouquinho de cada um e paga todas as contas, as despesas do banco fica 0 a 0. O banco não põe um centavo do bolso. Isso vai valer até hoje, porque de vez em quando some... agora não tanto, né? Mas de vez em quando sumia dinheiro da conta da gente, a gente precisava lá falar com o cliente, com o gerente para reclamar. Né? Mas agora é nas taxas. Como é que é? Agora é nas taxas. Agora é oficializado. É verdade, é oficializado. Muito bem, gente. Vamos lá então, vai. Vamos unir os nossos pensamentos. Vamos esquecer os nossos encontros e desencontros desse dia para voltar o nosso pensamento ao nosso querido Criador, bondoso, misericordioso. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus, ele que é o nosso modelo e o nosso guia de toda a humanidade também, nosso Mestre, e juntos com ele vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome,
para discutirmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem, ideias renovadas, alegria de viver, para que nós possamos orientar a nossa existência, vivê-la, trabalhar e produzir o melhor para nós e para os nossos irmãos, e orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite. E que assim seja.